Olá, boa noite, boa tarde. Estou tão acostumado a fazer palestra à noite, né? Mas hoje é à tarde. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo tempo que vocês estão dispensando para nós aqui, nesse evento de hoje aqui da RHB. Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite generoso. Parabéns a Isadora, né? Sensacional essa menina, uma salva de palmas para a Isadora de novo. Maravilhosa. Aliás, Isadora, é o seguinte, eu vou conversar com a minha diretora de secretaria da primeira vara do trabalho de Araucária. Nós temos como destinar recursos para entidades filantrópicas. E nós temos um projeto Patas que Curam, inclusive em Balsa Nova, que usa cavalos para fazer terapia com autistas. E vai ser uma honra cadastrar esse projeto de vocês ao nosso tribunal e poder fazer essa destinação de recursos para um projeto tão lindo como esse também, tá bom? É isso aí. Gente, eu recebi uma notícia agora aqui, agora. Na verdade, quando o Caio estava falando, eu recebi a notícia aqui no meu WhatsApp. As empresas no ano passado gastaram 50 bilhões de reais na Justiça do Trabalho do Brasil. 50 bilhões, é um recorde histórico e absoluto. E outra notícia, em 2017 teve a reforma trabalhista, que o presidente Temer me convidou para escrever na sala 412 do Palácio do Planalto, quarto andar. Depois o Rogério Marinho me chamou para escrever a reforma na Câmara Federal. Escrever mesmo, com caneta Bic, botando o dedo no laptop, assim. E depois, no Senado Federal, o senador Ricardo Ferraz. Naquela época, nós tínhamos 5 milhões de novas ações trabalhistas por dia no Brasil. 5 milhões por ano. Daqui a pouco eu vou ler mais livro que a Isadora aqui. Mas assim, 5 milhões de trabalhistas por ano. Se vocês fizerem uma conta aí, porque eu nunca lembro o número de cabeça, por isso que eu fiz direito, 5 milhões divididos por 365 dias vai dar alguma coisa de 1.000 e poucas ações novas por dia no Brasil. Gente, eu acabei de voltar do Canadá. Fui lá na formatura do meu filho. Eu fiquei estupefado. Canadá tem 8.000 novos processos criminais por ano. O Brasil tem 18 milhões de processos criminais novos por ano. Essa estatística que foi mostrada pela manhã, que eu assisti aqui o evento, cara, um celular sendo roubado a cada 2 segundos. Meu Deus, onde é que a gente vai parar? Normalizamos isso. Lá, claro, né? Você vai para o Canadá, dólar a 3,70, dólar canadense, a mulher já foi lá comprar 3 botas, porque lá é metade do preço daqui, né? Não é? Eu também comprei uns, até acho que esse terno veio de lá. Gente, o carro cheio de coisa, cheio de compra, e dormiu na rua. E lá em Vancouver, daí a gente falou, nossa, que medo do carro dormindo aqui na rua. Pessoal, medo do quê? Não, medo que alguém quebre o vidro e roube as coisas, furte as coisas. Não, podem ficar tranquilos, isso não existe aqui. Aí eu fui rever a casa que meu filho mora lá no Canadá, que é uma república de estudante. Aí eu fico pensando como é que a Intelbras iria sobreviver no Canadá. Porque a casa não tem cerca, não tem grade, não tem câmera, não tem alarme, não tem sensor, nada. E agora vocês vão ficar encantados. Eu perguntei, tá, vocês moram em 5 estudantes nessa casa aí, casal de velhinho, né, que aluga. Como é que vocês fazem com a chave da frente? Porque são horários diferentes e a chave da casa como é que fica? Não tem chave, pai. O quê? Você já não tem grade, não tem câmera, não tem nada e a porta da frente fica encostada? Fica. Vamos fazer um experimento prático, empírico. Voltem para suas cidades e somente na noite de hoje durmam com a porta encostada. Quem topa? Pergunto, há algum lugar seguro no Brasil hoje? A gente normalizou tudo isso, mas eu não vim aqui para falar nada disso. Eu vim aqui para dizer para vocês que muitas vezes vocês veem a cachaça que o cara toma, mas não vê os tombos que ele leva. Não é? Sim, eu não nasci juiz. Eu comecei, como muitos de vocês aqui, a trabalhar com 14 anos numa tornearia mecânica.
E como é bom falar em Curitiba, embora tenha muita gente de fora, foi ali no bairro do Boqueirão. Pegava todo dia o Interbairros 2, o Iguape 2, baldeação na Vila Auer, chegava cedinho para trabalhar, saía final da tarde, aprendi meu primeiro ofício, minha primeira profissão, meu primeiro trabalho. O dono da pequena tornearia era Ney Rocha. Ele não tinha as duas pernas. Ele administrava, ensinava e gerenciava da cadeira de rodas. E eu aprendi o meu primeiro ofício, minha primeira profissão, com 14 anos. E aprendi muito mais que um ofício, aprendi a respeitar os mais velhos, aprendi a dar valor ao dinheiro. Nossa, eu juntava dinheiro, comprava barra de chocolate, aquelas de derreter para fazer bolo, da Nestlé grossa assim, que tem aqueles frades na capa, entendeu? Com o salário. Ele gostou também. E as espinhas na cara daí, né? Agora não tem mais, depois de velho não tem mais, às vezes aparece uma. Mas assim, comprar som na Arapuã, na Pernambucanas, aparelho de som, cara, era isso, né? E aí depois eu trabalhei em alguns outros lugares e com 20 anos resolvi abrir o meu próprio negócio, ser dono do meu próprio nariz. Com 20 anos abri uma pequena, pasmem, fábrica de cosméticos, sem dinheiro, sem capital inicial, sem capital de giro, sem nada. Eu e mais 2 gatos pingados. Meu Deus. 3 anos depois, a gente era anunciante do Gugu, do Faustão, e nós tínhamos 3.000 empregados com carteira assinada no Brasil. E aí, eu pergunto para quem é empreendedor nessa sala aqui. Quem é empreendedor? Levanta a mão. Tem um negócio? A imensa maioria. E quem já tomou ou toma omeprazol ou pantoprazol? Levanta a mão. Olhem, olhem, olhem. Cara, eu dei uma palestra na FEComércio, tudo para os cabecinha branca lá, os diretores da FEComércio, na época da Reforma Trabalhista, e fiz essa pergunta, todos levantaram a mão, todos. Eu falei, filma isso, que eu vou mostrar no Congresso Nacional. Porque a percepção que se tem do empresário, do empreendedor, é muito diferente da realidade. Os boletos sempre vencem no final. E eu tomei omeprazol, pantoprazol, tudo isso aí. Até que com 10 anos de empresa, 10 anos eu fui defender um franqueado em Porto Alegre, numa causa trabalhista. E tinha uma placa lá, concurso para juiz, não sei o quê. Eu falei, cara, não sei por que cada um tem o seu sonho. Desde criança o meu sonho, não sei por que, é ser juiz. Primeiro a se formar na família, né? E fui fazer o concurso lá em Porto Alegre, eram 7.000 candidatos para 35 vagas. Passei na primeira etapa, ficamos em 200. Passei na segunda etapa, que é uma prova discursiva, ficamos em 50. Meu Deus, eu já estava me vendo tomando posse com a toga de magistrado. Mas fui fazer a sentença na faculdade de Direito. Rodolfo, a gente não é treinado para fazer sentença, a gente só é treinado para fazer petição. E aí eu reprovei. Mas eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Botei minha empresa à venda e fui falar com ele. Quantas de vocês não gostariam de ter conhecido ele? Mas ele botou a Patrícia para me atender. Fui lá no SBT, cara. Eles quase compraram a minha empresa. Porque eu tinha que vender a empresa para poder desenvolver e fazer o concurso, enfim. O juiz não pode ter empresa, né? Então o que eu fiz? Fui lá e eles abriram a Jequiti. O roletrando do Jequiti. É o time do negócio, entendeu? Abrindo a Jequiti naquela época. Aí fala com o Ratinho, que o Ratinho está comprando empresa. O Ratinho me recebeu, não, eu estou abrindo café no Bully. O cara tem visão? Com o quilo do café a R$60, o cara tá rico hoje, né? E aí eu acabei vendendo a minha empresa para o grupo Raco. A mulherada conhece a Raco? Pois é. A Raco, que é uma grande indústria aqui, muito próximo, parecido com o Boticário, na região metropolitana de Curitiba. E aí, 1 ano depois, eu era aprovado no concurso em Brasília, para juiz federal do trabalho. Só que os meus amigos, os concurseiros, não foram junto comigo. Ah, só tem uma vaga em Brasília, eu não vou. Gente, a teoria do copo d'água, com meia água no copo. Está muito cheio ou está muito vazio. E aí a pessoa pode achar que você é arrogante, não, você é confiante. Eu falava, eu vou, tem uma vaga. Se eu passar, vocês acham que eles vão me dar quantas varas para cuidar? Uma. E eu sou preciso de uma vaga. Mas vai abrir São Paulo com 100? Falei,
Se não passar, eu vou para São Paulo, então, tentar também. E não é de ver que eu passei. Passei. Abriu mais uma segunda vaga no meio do um ano de prova de concurso, que levou, vai, um corrige, né, tal. Passei. A minha mãe dizia, filho, você não tem ninguém no judiciário, você não vai conseguir, vai fazer outra coisa. Falei, não, eu vou. E deu certo. E de lá para cá, penso que o que aconteceu de mais incrível foi eu escrever esse livro aqui, que eu escrevi em 2014, e ele está super atualizado, aqui está a terceira, ele já está na 5ª edição, tá? É um livro que tem um pouco da sabedoria japonesa, porque você pode cometer erros novos, mas cometa erros novos, não erros que já cometeram no passado. E esse livro é mais ou menos um histórico do passado, você aprende com o erro dos outros. Por isso que uma vez uma pessoa me perguntou, o que é a tua palestra? Eu falei, pequenas dicas para evitar grandes condenações. É isso. Né? Vocês sabem, onde passa um boi, passa uma boiada. É o precedente, né? Tá bom? Então vamos lá. E foi esse livro que eu dei uma entrevista para o Carlos Alberto Sardenberg, para a Cristiane Pelágio, que o presidente da República escutou a entrevista e pediu para telefonar para mim e falar comigo. Aí eu recebi no meu celular uma ligação de número não identificado, né? Falei, uai, isso aqui ou é problema ou é cobrador, esses números confidenciais. No fim era da presidência da República, eu achei que era trote, mas não era. Era a Marta Seilier, que era a chefe da Casa Civil na época da presidência da República, me chamando para conversar com o presidente, quando começamos então a escrever o que seria a rotulada reforma trabalhista do Brasil. Ok? Então vamos lá. Vamos para frente. É muito difícil ser empregado no Brasil, sabia? O cara se mata, trabalha, acorda cedo, 8 horas por dia de trabalho, 1 hora de intervalo, aquela correria, ônibus lotado, e chega um belo dia, por qualquer razão, aqueles downsizing, aquelas reestruturações, sempre aquelas empresas que vêm de São Paulo, vai ter que mandar 20 embora. E o cara entra nessa leva, muitas vezes sem critério, ou sabe Deus o critério que teve. Então é duro ser empregado. Porque enquanto em França, enquanto na Alemanha, não se pode dispensar alguém sem que esse alguém tenha dado uma justa causa. Não pode. Tem que primeiro negociar com o sindicato, olha a loucura. Enquanto nos Estados Unidos não tem CLT, não tem nada, né? Canadá não tem nada, tem outros países que são mais duros que o Brasil para poder dispensar. E outra, a massa salarial é baixa. E é uma equação muito injusta, porque o empreendedor paga muito, mas com todos os descontos e os boletos ocultos que tem nessa relação de trabalho, o trabalhador recebe pouco e não enxerga que ele custa quase que o dobro do que ele recebe para a empresa. Então é uma equação que está todo mundo infeliz. É uma conta que não fecha. Todo mundo diz contratar é muito caro. Então é difícil ser empregado. Mas também é muito difícil ser empregador. O Estado brasileiro, historicamente, trata com uma hostilidade profunda o empreendedor. E eu não estou nem falando de direito de trabalho. Eu estou falando de direito administrativo. Cara, eu tinha uma fábrica de cosméticos linda. Veio um determinado órgão e falou, olha, tapete que não pega fogo, fiação elétrica aérea alta, as plaquinhas de incêndio, extintor, hidrante, saída de emergência, tá tudo certo. Eu falei, vão me dar o alvará. Só que o corrimão tá amarelo, deveria ser vermelho. Eu pensei, nossa, pinta de vermelho. Vamos, já mandei comprar tinta óleo, pinta de vermelho todos os corrimãos. Não, vou te autuar e não posso te dar o alvará. 6 meses depois me deram alvará. Pasmem, nada que eu falo aqui é ficção científica, é tudo real. 2 anos depois volta esse mesmo órgão na minha fábrica e diz, nossa, tá tudo certo, a plaquinha, a saída, o hidrante, a mangueira, mas o corrimão tá pintado de amarelo agora e deveria ser vermelho. Falei, mas é a cor que estava antes, cara. Eu tenho o papel do ano passado aqui, do ano. Vocês estão ficando louco? Deixa eu respirar, deixa eu trabalhar. Gente, eu tenho 51 anos de idade. Eu viajo esse Brasil inteiro. Eu vim de Sorocaba ontem, amanhã estou indo para Birigui. E onde eu vou já olho, eu fiquei traumatizado. Eu olho a cor do corrimão. Ó. Aqui é cor inox. E qual é o problema disso aqui?
Aí, cara, assim, eu não posso perder tempo com isso, porque nós já estamos um pouco atrasados aqui, mas eu não resisto, até por homenagem ao meu filho, que agora se formou lá no Canadá, quando ele era pequenininho, mais novinho que a Isadora, assim, eu levei ele para pescar. Ali no rio de Garuva, vizinho aqui do Paraná, Santa Catarina, ali para quem é da região, diz que tem robalo ali. E eu levei uma voadora, uma voadeira, aquele barquinho pequeno de alumínio, com um motorzinho de 15 HP, e fomos domingo de manhã, num dia bonito, que nem entra hoje, céu azul, sem uma nuvem, e subimos o rio. Quando chegamos no rio, joguei a poita, e aí encosta uma lancha do Ibama, mas tão grande que eu lembro, quase virou nosso barquinho. E esse cara com aqueles colete preto escrito em verde limão, fiscalização federal. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o cara começou, documento dos dois. Falei, meu filho, tá aqui o documento. Documento do barco, tá aqui, documento do motor, tá aqui, seguro obrigatório do barco, tá aqui. Arraiz para pilotar o barco, tá aqui. Aliás, o arraiz é a grande prova de como o Estado é burocrático. Na época o arraiz era de papel, azulzinho. Hoje é digital. E aí você vai pescar, vai andar de barco com o arraiz. O que tem embaixo do barco? O que vem de cima, às vezes? E estava escrito no maldito do papel, não emplastificar. Pois o meu documento estava intacto, eu não tinha tempo de pescar. A primeira vez que eu estava indo, dei o documento orgulhoso, estava tudo em dia, não estava borrado. Aí ele vira para mim e fala assim, agora eu preciso da licença de pesca. Eu falei, oi? Carteira de... Nunca ouvi falar de carteira de pesca, me desculpe. Eu vou ter que aprender o barco, material de pesca, mas eu falei, eu nem pus o camarão no anzol, acabamos de chegar, o senhor já vai aprender tudo. Não, eu vou aprender porque não pode, porque não é. Eu falei, vamos fazer assim. Eu só vim hoje pescar e ensinar o meu filho a pescar. Não estou dando a vara, estou ensinando meu filho a pescar. Só hoje. A gente vai ficar encostado no barranco ali, ó, até meio-dia, daí nós vamos embora. Aí ele falou, daí eu preciso da carteira de pesca de barranco. E a gente ainda acha que o Brasil é nosso. Cara, eu não posso pescar um peixe num rio, daqui a pouco tem que usar uma HP para imprimir uma nota fiscal de lambari, de roubá-lo. É inacreditável isso aqui. Vocês estão rindo? Alguém tem carteira de pesca aqui? Olha lá, a sua lá no fundo, é de pesca embarcada ou de barranco? Ó, rico, aqui só tem rico. O negócio existe, pessoal. É sensacional. Aí você sai do direito administrativo, que é o direito da licença, do alvará, do inferno, né? Você cai no direito tributário. Deus do céu, direito tributário. Caminhão da minha fábrica parado na divisa com Mato Grosso do Sul porque inventaram uma tal de substituição tributária. Deus me livre se a menina que faz nota fiscal na tua empresa entrar de aviso prévio. A empresa entra em pânico porque ninguém sabe fazer uma nota fiscal. Fazer uma nota fiscal com internet de 500 mega, sem cair, leva pelo menos uns 8 minutos, se tudo correr bem. Bom, vocês sabem, McDonald's, sorvete, o que é aquilo para a Receita Federal? É bebida láctea gelada? Sorvete? Sobremesa? Tá no CARF. Aquele negócio que tá na boca do povo que é folclore não é, é real. Que trocaram a embalagem do sonho de valsa porque ele deixou de ser bombom para ser, não sei se foi, wafer, que o imposto é menor. Na fábrica de cosméticos, meninas, a gente colocava filtro solar em tudo. Porque botando filtro solar o imposto caía de 56%. Isso mesmo, 56% de imposto. Caía para 12%. Porque é gênero de primeira necessidade. Bom, a gente punha filtro solar até em batom. Vocês já viram que tem batom com filtro solar? Aí você vai lá passar no lábio, esse aqui tem filtro solar. É por causa do imposto. Vai mudar muita coisa na tua boca. A gente punha filtro solar, se duvidar, até em sabonete íntimo, para baixar o imposto. Enquanto que lá nos Estados Unidos, no Canadá, você compra um iPhone desse aqui e você paga, sabe quanto de imposto? 5%. Em Calgary, 5%. 5%. Aqui no Brasil, que não tem neve, não tem furacão, joga uma semente de tomate ali que ela nasce. O IVA vai ser de uns 30%. Se pegar pela Flórida, 4 vezes mais caro morar no Brasil do que morar na Flórida. É inacreditável isso. Até que a gente chega no direito do trabalho. E no direito do trabalho, eu pergunto aqui, na primeira pergunta que vale R$1 milhão,
Mas quem vai pagar é o Rodolfo, claro, que eu não tenho. Tá? Então vamos lá, a RHB que vai pagar. Olha aqui, ó. Dívida trabalhista prescreve? Um dia ela acaba? Ou você vai para o caixão e leva ainda ela junto? Dívida trabalhista prescreve? Vou dar uma dica. Homicídio prescreve. Pergunto de novo, dívida trabalhista prescreve? Não. Quem acha que não, levanta a mão. Ó, quem acha que sim, que prescreve, levanta a mão. É uma pessoa, um único moicano que entendeu que prescreve. Então, até recentemente nós tínhamos uma súmula do TST dizendo que dívida trabalhista não prescreve. Só que simultaneamente a isso, no Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos uma outra súmula que dizia dívida trabalhista prescreve. Aí você fala, Meleque, essa tá fácil, eu não sou advogado, não sou juiz, mas essa tá fácil. Supremo tá acima do TST, vale a regra do Supremo. Dívida trabalhista prescreve. Não é bem assim. O problema é que o juiz dá a sentença aqui na vara, certo? Eu dou a sentença aqui na vara. Cabe recurso para o Tribunal Estadual do Trabalho. Pronto, subiu, TRT. Depois sobe para o TST. Mas só uns 14% conseguem subir em recurso para o TST. O resto já para tudo no Estado. E do que subiu para o TST, uns 14%, 5% chegam ao Supremo. Então, dependendo da sua sorte, se o seu processo parar no TST, a sua dívida trabalhista não prescreve. Se tiver a sorte de chegar até o Supremo, a sua dívida trabalhista prescreve. Vejo então que não é tão simples como parecia. Mas o que está escrito na lei? Está escrito que se tudo for feito para cobrar o devedor e não conseguir cobrar o devedor, em 2 anos liga um taxímetro e a dívida vai prescrever. É isso que está escrito na reforma trabalhista. Ah, viu? É para piorar para o trabalhador. Não é para piorar. Só vai ligar o taxímetro se o juiz disser assim, cobrador, me diga como eu devo cobrar o cara, porque eu já tentei de tudo. Renajude, Infojude, Deus ajude, e não pega nada na conta do cara, nem carro, nem casa, nada. Então faz o que aqui? E ele fala, então arquive por um tempo que depois eu volto. Não vai começar a fluir a prescrição. Mas se o cara abandonar o processo, não responder esse chamado do juiz, começa a fluir o prazo da prescrição. Ah, mas quem que vai abandonar o processo? Pelo menos 20%, é o número. Agora multiplique 20% por 5 milhões de processos no Brasil por ano. É bastante coisa. Ok? Muito bem. Boa notícia. Boa notícia. O Tribunal Superior do Trabalho, pela primeira vez na história da República, criou 300 até agora, 300 precedentes normativos obrigatórios. Está acima da súmula. É um assunto totalmente novo. Quase que foi esse o assunto da palestra. Chegamos a debater isso, mas não dá tempo. Né? Por exemplo, vou trazer 2, 3 para vocês aqui. Área do comércio, vendas. TST bateu o martelo e eu, como juiz, tenho que obedecer agora, porque a súmula não precisava obedecer. Mas esse negócio que eles inventaram agora chama precedente, o juiz tem que observar. O teu RH tem que observar, tá? Então, comissão pode ser estornada? Não pode. O risco é do empregador. Vendeu, não pagou, devolveu, o problema não é do vendedor, é da empresa. Isso agora é questão pacífica no Tribunal Superior do Trabalho. E eu tenho que aplicar. Quer ver outra coisa que eu tenho que aplicar? A mulher entregou uma carta de demissão, de próprio punho. Meu marido passou no concurso em Porto Alegre e vou embora com ele, não vou cumprir aviso prévio. E entregou na empresa. Pá. E foi embora. Passou mais ou menos um mês, porque nem ela sabia, estava grávida. Estava grávida. E aí, o zum, 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 rádio peão, aquela coisa, a empresa falou, olha, já que você está grávida, embora você tenha entregue demissão, não foi nós que mandamos, você que entregou a demissão. Volte. Volte, o emprego está à sua disposição. Puseram no jornal, mandaram um telegrama, carta, Sedex, AR, WhatsApp e uma caixa de bombom escrito isso. Ela recebeu. Mas ela falou, não vou voltar. Eu já estou muito bem tomando chimarrão aqui em Porto Alegre, capaz que eu vou voltar? Tia? O que o TST decidiu sobre esse tema? E eu tive um caso muito curioso lá na vara. Que se a empresa, olha aqui, se a empresa não homologar no sindicato aquele termo rescisório, ela vai ter direito
a todo o período da indenização sem trabalho. Ou seja, 5 meses após o parto e mais um aviso prévio. Na minha vara, aconteceu um caso assim. A mulher trabalhou 1 dia com carteira assinada. 1 único dia. E entregou a demissão por escrito, vou embora. Bem, vamos embora, que ficar não é saber. Vamos embora. Foi. Por 1 dia, pagaram lá, fizeram a papelada, baixaram no E-Social. E ela descobriu depois, porque ela também não sabia, o patrão não sabia, porque não foi ele que fez o filho, também não sabia. Né? Então, ninguém sabia, nem ela mesma sabia da gestação, mas descobriu depois que estava grávida. E aí a empresa botou emprego à disposição, ela não voltou. Então o que o precedente, os temas do TST obrigatórios dizem? Mesmo que entregue a demissão, tem garantia de emprego, salvo se for homologado no sindicato. 2. Mesmo que a empresa bote o emprego à disposição, ela não tem obrigação de voltar e ganhará a indenização. No meu caso ali da vara, 1 dia de trabalho, ela ganhou 16 meses sem trabalhar. Tá? Então, cuidado com isso, é muito novo, são 300 temas, 300 de Esparta, são os 300 temas, eu só trouxe 3 aqui para vocês, porque a nossa palestra não será sobre isso, pelo menos hoje. Vamos para frente? Vamos lá. Afinal, onde as empresas mais erram? Pequenas dicas para evitar grandes condenações. Vocês sabiam que 78% das justas causas são revistas pela Justiça do Trabalho? Imagina que você está assistindo a palestra aqui, chega um WhatsApp no teu celular, agora o João foi pego roubando. Aí você já estava meio passado com o João, estava meio passada, filha, com o João, escreve, manda embora por justa causa, amanhã manda falar comigo que eu estou aqui em Curitiba hoje. Tá tudo errado. Segunda pergunta que vale 2 milhões de reais. Ele ganhou a primeira lá sozinho, hein? Estou na Mega Sena lá. Vamos lá, olha só. A segunda pergunta que vale 2 milhões de reais. O WhatsApp é prova? Instagram é prova? Ah, meu Deus. Messenger é prova? Dá para usar no processo? Quem acha que pode usar mensagem celular tem privacidade, LGPD? Quem acha que pode usar prova de celular, Instagram, Facebook, no processo, levanta a mão. Bastante gente. Quem acha que não pode usar porque tem direito à privacidade, você. Eu vou pegar o colega ali, eu sem óculos nem enxergo direito, né? Mas vou pegar o colega ali. Se vocês acham que o WhatsApp não é prova, então deixa a esposa descobrir a senha do teu celular. E o contrário também é verdadeiro. E assim, a gente vive na fé cristã, tá tudo certo. Só que às vezes, alguém curtiu com um coraçãozinho a resposta, pronto, é para virar o inferno na tua casa. Entendeu? E vira inferno na vara também, porque pode usar sim. Cuidado com as mensagens. Teve um professor que falou o seguinte, se você quer que vá para o mundo, ponha no grupo fechado de WhatsApp da família. Vai para o mundo o negócio, entendeu? E pode usar de prova sim. Aliás, nós somos acusados na época da reforma trabalhista, porque agora dificultou acesso à jurisdição, porque o trabalhador vai ter que pagar não sei o que se perder, então dificultou acesso, por causa da justiça gratuita. Isso é uma balela, porque basta o cara provar que não tem como pagar. Eu escrevi a reforma, desde 2017 até agora, dá para contar nos dedos dessa mão quantas vezes eu indeferi justiça gratuita para um trabalhador. O cara às vezes ganha 7 mil, mas tá com um filho na escola, pagando prestação no carro, tá com um cartão de crédito pendurado, eu vou dar justiça gratuita pro cara. Mas teve uma que eu não dei. Comecei a audiência e o advogado disse assim, doutor, quero instruir a justiça gratuita que ela está pedindo, era uma bancária. Falei, doutor, tem direito de instruir, vamos lá. Então olhe folhas 88 do processo abrir. Tudo digital agora, né? Tá chique pra caramba. Tava lá ela, numa piscina infinita em Dubai, fazendo uma selfie. Como hoje em dia tem muito filtro e tal, eu virei a tela do computador para ela e perguntei, é você?
Sou eu, excelência. Falei, a senhora. A senhora me assinou um atestado de pobreza no processo? Deus está vendo? Aí o advogado não satisfeito, olha, folhas 90, excelência. Aí estava ela lá, naquela rua cheia de luz lá em Nova York, como é que é o nome? A Times Square, estava assim, ó. Falei, a senhora também? Sou, doutor. Mas é meu marido que está pagando tudo. Falei, bom, até um caso como desse. Aí ela ainda passou na Colômbia a tomar um cafezinho e terminou no café de Buenos Aires lá, comendo um bife de chouriço. E aí veio fazer audiência comigo. Aí eu indeferi justiça gratuita para ela. 2% do valor da causa, se ela perder, se ela não perder, ela não paga nada. E ela até ganhou depois, nem pagaria mesmo. E o juiz tem que fundamentar as decisões. Artigo 98, inciso 9 da Constituição Federal. Qual foi o meu fundamento? Inveja. Tô brincando. Tô brincando. Mas caso assim, exageros que a gente vai indeferir justiça gratuita. Para vocês verem como Instagram, Facebook, tudo isso aí é prova. Eu tô com o tempo super estourado, mas eu não vou resistir, até porque eu vejo a carinha de vocês. Vocês estão gostando aqui dos exemplos verdadeiros e reais da vida? Tem uma mais legal ainda. Testemunha. Testemunha. Não pode depor excelência porque ela é amiga íntima da parte, como diz o Código de Processo Civil. É amiga íntima. O senhor é amigo? Não, não sou. Doutor, olha as fotos que estão no processo que nós juntamos. Aí aparece o cara no futebol da empresa abraçado com a testemunha, né? Eu falei, futebolzinho da empresa, tá, isso aqui não dá nada, né? Ficar cá foi jogar um futebol da empresa que vai dar amizade íntima, não. Aí aparece ele já tomando cerveja dentro do carro à noite, assim, só os dois, com cerveja, latinha, mostrando e tal. Já tem outra irregularidade, né? Porque beber dirigindo e tal, não pode já tal. Os dois ali. Daqui a pouco me aparece os dois de sunga, descendo um toboágua não sei aonde. Aí eu falei pro cara, olha, eu vou acolher contradito, o senhor não pode depor para ele, o senhor não é testemunho, o senhor é torcedor, o senhor é amigo dele. Ele falou, não, doutor, o futebol. Eu falei, não é o futebol, é descendo de sunga lá no toboágua, rapaz. Não, doutor, mas o negócio do carro, eu falei, não, cara, não é o carro, é os dois descendo de toboágua atrás de sunga. Não vai dizer que não é amigo? O que é então? Foram lá para Fortaleza, lá, para descer lá no... Como é que é o nome do lugar lá mesmo? Beach Park? Pelo amor de Deus! Então, prova de celular, de Instagram, de Facebook, cuidado. E cuidem dos seus filhos também. Porque o que é apostado vai para o mundo e não tem como apagar. As escolas estão tendo muitos problemas, ok? Bom, mas você recebeu a mensagem que o cara roubou. O seu Joãozinho foi pego no flagrante que estava roubando a tua empresa. E você manda embora por justa causa. Manda passar no RH amanhã. E aí, primeiro erro, você não pode tomar uma decisão tão rápida. Todo palestrante gosta de falar de Harvard, fica chique, né? Da autoridade. Então vou falar de Harvard. Tem um estudo em Harvard que mostra que nós não podemos nos apressar em nos posicionarmos na vida. Para nada. Não é só no trabalho, na política, na religião, na família, na discussão, em qualquer lugar. Não podemos nos apressar em tomar uma posição, porque mesmo que depois venham bons argumentos, dificilmente a gente volta atrás, por vaidade, por medo, por repugnância, por perda de autoridade, insegurança, não volta atrás. Então aprenda a dizer assim, daqui 3 dias eu vejo, daqui 1 semana eu vejo. Não precisa tomar decisão tão rápida assim, tá? Por que essas justas causas são revertidas? Vamos ver, vamos estudar juntos isso aqui? Agora vem conteúdo técnico, tá? E eu estou falando em velocidade de WhatsApp 1.4 para dar tempo. Vamos lá. Quais são os requisitos para aplicar uma justa causa em alguém? Primeiro que a aplicação tem que ser imediata, está na CLT. Mas você acabou de dizer que não pode, não sei... Calma, esse imediato a lei não diz o prazo. Não precisa ser agora. Então o que seria razoável? Uns 3 dias? Qual que é a lógica disso aqui? É que se foi tão grave que o cara fez, você não pode deixar passar um delta temporal tão grande, porque senão o juiz vai interpretar, não foi tão grave que o cara fez. Ele fez o que fez, ficou mais 1 mês na empresa, mais 15 dias. Então, é isso aqui. Segunda coisa, a proporcionalidade. Muitos de vocês acreditam que para aplicar uma justa causa tem que ter aquela escadinha. Primeiro uma advertência, depois uma suspensão, depois a justa causa. Não! Imagina que ontem, por causa do jogo do Flamengo,
parece que foi goleado, né? Eu não gosto de futebol, mas vi meio por cima, que o técnico já foi, né? Foi goleado, e por causa do Flamengo, o teu colaborador puxou uma arma de fogo para um cliente ou para o colega de trabalho. Ah, mas o cara tem um bom histórico na empresa. Pois é, mas puxou uma arma de fogo. Vai dar uma advertência para ele? É justa causa direta. Foi flagrado em assédio sexual. Hoje tudo filma, tudo grava. O que vai fazer? Vai dar uma advertência para ele? É justa causa direto. E finalmente, você é o primeiro juiz, a primeira juíza da causa na tua empresa aqui. Você que tem que decidir o que você vai fazer. E por último, a punição única. Parece óbvio, né? Ah, só pode ter uma punição por fato. Mas o erro que eu vejo nos processos diuturnamente na justiça, isso aqui acontece toda semana. Vou dar um exemplo. Houve um caso de racismo gravíssimo dentro de uma empresa. E o RH descobriu e deu uma advertência, uma suspensão pro cara, de uma semana. Ficou de gancho lá, sem receber salário em casa, pensando no que fez. O dono da empresa chegou de viagem e falou, cadê o fulano? Tá de suspenso. Por quê? Ah, porque teve um problema de racismo lá com a moça. Não, pode botar para fora, justa causa. Dupla punição pelo mesmo fato. Não pode, acabou o processo. Não pode haver dupla punição para o mesmo fato. Então vamos lá. Advertência verbal. Ah, essa é fácil, né? Não é. Não. Advertência verbal. Formas possíveis, segundo a CLT, de se punir alguém no contrato de emprego. Advertência verbal. Ó, fulano, já falei que... Já gritou, já perdeu a razão, já saiu do normal, já tá errado. A máquina tava... Não interessa. Tá bom, vou levar ele para minha sala, então. Levar para a sala. Só os dois na sala. O chefe e o empregado, que está sendo advertido. Ele sai chorando da sala e leva 3 testemunhas na minha frente para dizer, olha, saiu chorando, saiu chorando, saiu chorando. Fala, nossa, o cara é um demônio. Então, cuidado. Então, como é que faz isso? Você faz colocando uma testemunha em pé do lado ou grava. Fala, olha, eu vou gravar. Mas pode gravar? Vale depois? O Supremo Tribunal Federal já disse que eu posso gravar minha própria conversa com alguém ou uma reunião que eu esteja participando. O que eu não posso é interceptar uma conversa estranha de alguém. Tá passando 2 caras na rua ali, eu ponho o microfone, isso eu não posso. Isso é interceptação. Mas eu gravar minha própria conversa com alguém, eu posso. Entenderam? Então grave, para mostrar que a aplicação da penalidade foi respeitosa. E reduz a termo. Ué, mas é verbal. Mas depois você não tem como provar. Cássia Eller tem uma música que os meninos gostam de aprender no violão, em meia hora aprende, para impressionar a moça, porque a música só tem 2 notas, palavras ao vento. Palavras ao vento. Então, tem que reduzir a termo, senão as palavras ficam ao vento. Finalmente, a advertência, essa é fácil. Qualquer contador faz, tá lá, cuidado, a próxima justa causa, não sei o quê. Ah, e se não quiser assinar, pode pegar 2. É assim, mas pega 2, assina, tá tudo certo. Suspensão, vejo pouco na prática. Porque na Justiça do Trabalho o que eu vejo ou é advertência ou é justa causa, é 880. Isso aqui, ó, o cara fica em casa sem receber salário nos dias do afastamento. E a CLT permite um afastamento de até 29 dias. Eu penso que 29 é até um exagero. Mas um dia, uma semana, 3 dias, 4 dias é algo mais razoável. Ah, tô na dúvida se aplica a justa causa ou suspensão. Então tá fácil. Se você está em dúvida, é porque é suspensão. Se fosse justa causa, você não teria dúvida. Então qual é a dica? A dica é que, se for tão grave o que a pessoa fez, que não tem como ela continuar no seio da empresa, é justa causa. Senão vai ser suspensão. Ok? Câmera filmando. Sempre tem uma câmera filmando. Só que o trabalhador não deu aquele pod da LGPD, dado sensível, o rosto dele, e correu na Rádio Peão que ele se apropriou de uma ferramenta muito cara da empresa, botou na mochila e levou embora. E aí? Posso usar essa imagem que mostra ele se apropriando indebitamente, quase que um furto qualificado, daquela ferramenta de R$4.000 na mochila dele? Posso usar a imagem se ele não assinou um termo de LGPD? É a pergunta que vale R$3 milhões. Levanta a mão quem acha que pode usar a imagem sem ele ter assinado o termo de LGPD. Muito bem. E quem acha que não pode usar a imagem porque ele não assinou o termo? Empatou. E tem os que não levantam a mão. Os que não levantam a mão me lembram Michel Temer. Uma vez eu estava no elevador, no térreo, e aí os repórteres não deixavam a porta do elevador fechar por causa de 200 microfones e perguntaram para ele, presidente,
Hoje à noite vai ter uma votação importante no Congresso. De que lado o senhor está? Ele pensou um pouco e respondeu: o PMDB está sempre do lado certo. São os que não levantam a mão, aprenderam direitinho, né? Não vou me posicionar rapidamente, depois eu vou, claro que dá mais certo. Mas então, assim, o que diz então a Lei Geral de Proteção de Dados? Qualquer imagem que demonstre a prática de um crime poderá ser utilizada independentemente da autorização de quem quer que seja. Então acertou quem disse que pode usar a imagem, ok? Isso tudo me lembra uma palestra que eu dei no Rio Grande do Sul, e o pessoal da RH levanta a mão e pergunta assim: o doutor falou de câmera, falou de justa causa, pois lá na empresa, falei, pronto. E vem o negócio do Charlinho Groisman agora, né? Lá na empresa, o gerente foi pego, flagrado, numa câmera. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa parte agora aqui. Fazendo coisas com a subordinada dele. E uma vez eu falei isso lá em São Luís do Maranhão, numa palestra, e tinha aquelas tradutoras de Libra, e eu vi como é que ela fez. Foi bem feio. Eu caí no riso, que eu levei 10 minutos para me recuperar. Pois é. E aí ela perguntou: doutor, isso dá justa causa? Aí eu, como um bom baterista, que pelo menos isso eu toco bem, bateria, tem uma banda, falei: olha, pensei em Pink Floyd, olha, faça amor, não faça guerra. Vai fazer justa causa do negócio? Só que veja, depois a menina pode dizer o quê? Que foi assédio sexual, subordinada, gerente. Olha o tamanho da confusão, ok? Bom, o que faz então? Falei para ela: mas o pessoal ficou sabendo na empresa, assim? Sim, foram os próprios colaboradores que vieram dizer: escutamos barulho na porta, vejo as câmeras. Ó o ser humano, ó, olha aqui o ser humano. Foram lá, não deu outra. Né? Cenas fortes. Bom, aí eu falei para ela: mas eles eram bons colaboradores na empresa? Ela, sim, um já está há 7 anos, nunca teve problema, ela está há 5 anos, nunca teve problema. Porque o TST, isso é muito importante, eu ia fazer a pergunta de 4 milhões, mas eu vou agilizar. O TST disse que quando você vai aplicar uma penalidade, decidiu o que aplicar, você só deve olhar o que o cara fez ou deve olhar o histórico dele na empresa? E o TST decidiu: deve sim olhar o histórico dele na empresa. Eu falei para ela: bom, então vamos aplicar a lição que nós aprendemos aqui. Se a senhora tem dúvida, é porque não é justa causa, é suspensão. Daí ela falou: pois mas suspensão, aí eles vão para uma ilha deserta, ficar uma semana ainda junto, é prêmio para eles, né? Falei: bom, mas é caso para suspensão. Aí ela vira para terminar a história e fala assim: depois a gente descobriu que eles eram casados. Aí eu travei. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Porque assim, eu já sou casado há mais de uma década, né? Muitos e muitos anos, né? E assim, depois de uns 3 anos casados, você já não beija mais na fila do avião, não fica se agarrando no restaurante, né? Por que estavam no trabalho tudo se acabando na salinha, né? E ela falou: não, doutor, eram casados com outros. Eu falei: ai, meu Deus. Como é que eu passei no concurso? Juiz ingênuo. Oh, meu Deus do céu. Onde é que as empresas erram? Falta de provas. Quem acusa tem que provar. E o direito nem sempre é de quem tem. Direito é de quem prova, leva isso para a vida. Não é só direito do trabalho, é qualquer coisa. Direito civil, administrativo, vara de família, acidente de trânsito, discussão de contrato, cobrança. O direito nem sempre é de quem tem, é de quem prova. Você acusa, tem que provar, tá? Então, quais são os meios de prova possíveis em direito no Brasil? Como é que se prova alguma coisa? Começa com a confissão. A confissão, dizia a doutrina, é a rainha das provas. O que é a confissão? É o ato de você admitir fatos contrários aos seus próprios interesses. Isso é confissão. Bateu o carro, Deus o livre, 1, 2, 3. Tá no meio da confusão do trânsito, garoando, o cara fala: não, eu sou culpado mesmo. Ah, é? Então tem um guardanapo, escreva aqui para mim. Tá, bati no carro tal hora, placa tal, sou culpado, assina, pronto. É uma confissão extrajudicial, tem validade, tá? Então é a confissão. Depois nós temos a prova testemunhal, que ao contrário da confissão, que é a rainha das provas, a confissão, diz a doutrina, é a prostituta das provas.
Porque cada um vê a coisa, não é nem uma questão de mentira, cada um vê a coisa de um jeito. Mas a reforma trabalhista criou o artigo 793, que tem o meu DNA, que fala que se a testemunha mentir em juízo pode ser multada em dinheiro. Só para garantir, sim. Porque a gente já podia prender, mas não dá para ficar prendendo todo mundo. Então, aplicar uma multa para casos menos graves em dinheiro. Né? Prova documental, olha, um filme, um áudio, um vídeo, uma foto do Instagram, uma mensagem, um recibo, um contra-cheque. É uma prova documental em juízo. Tá? Perícia de insalubridade, perícia técnica, perícia de contabilidade, perícia médica, perícia grafotécnica e a presunção. Olha que legal. Juiz brasileiro pode julgar por presunção? Presumo que algo aconteceu, vou lhe condenar. Presumo que desse jeito não aconteceu, vou lhe absolver. É possível isso? Sim. Está no artigo 212, inciso 4 do Código Civil, segundo artigo de lei que eu falo numa palestra de direito hoje, hein? Olha só, tá lá, o juiz pode julgar por presunção. Ah, mas não entendi direito como é que se faz isso. Então, olha só, um caso gravíssimo, numa cidade pequena, a mulher vem a juízo dizer que foi estuprada pelo patrão e que ela era empregada doméstica. Tá vendo? Vocês pensam, juiz de trabalho só julga hora extra. Né? Aí o cara vem na defesa e me surpreende a defesa. Ele diz, olha, essa senhora que está dizendo que foi estuprada na minha casa como minha empregada doméstica, nunca pôs o pé dentro da minha casa, nunca foi minha empregada. Falei, nossa, mas alguém está mentindo demais aqui. Então o que eu fiz? Fui para a prova pericial. Polícia Civil. Laudo. Inconclusivo. Laudo inconclusivo. Então não sei se houve algum material biológico inconclusivo. Olha o tamanho da confusão. Como é que eu fiz para julgar? Tinha um monte de testemunha lá fora, mas as testemunhas muitas vezes estão ensinadinhas. Ontem mesmo, fazendo audiência. Senhor, que hora o senhor saiu do trabalho? 3 vezes por semana eu fazia hora extra. Eu não falei para você falar o que o advogado mandou. Responda o que eu estou te perguntando. Entendeu? Então, assim, o pessoal vem ensinadinho, a gente capta na hora, né? Às vezes o advogado fica chateado. Pô, o juiz não fez nem cara de bravo. Pegou ali a mentira. Calma, a gente já está tão acostumado que na sentença vem. A gente está vendo tudo o que está acontecendo, né? Bom, então, neste caso que eu fiz, falei para a mulher, como é que era o quarto dele? E todo mundo fora da sala, só ela comigo e o advogado dela, celulares desligados. Olha, como é que era o quarto? Que cor que era a parede? Quantas janelas tinha? Eu fiz 30 perguntas por escrito para ela. E ela foi respondendo a caneta do lado. Televisão, como é que era? Luminária, 1, 2, lustre. A janela dava para o quintal, para frente, para trás. Tinha persiana, janela, cortina. Como é que era? Enfim, tudo isso aí, né? E ela respondeu. Aí veio o cara, que respondeu as mesmas perguntas do quarto dele. E eu mandei o oficial de justiça na casa dele fazer um vídeo para mim na hora. Ela acertou das 30 apenas 3 respostas. Por presunção, eu julguei que realmente ela nunca esteve lá. Só Deus sabe a verdade. Mas nós procuramos fazer o melhor trabalho possível perante a lei dos homens. Ok? Assim, o que eu desejo para vocês é que quando vocês têm uma causa judicial, trabalhista, civil, de família, criminal, qualquer uma, que vocês tenham perante de vocês um juiz vocacionado. Porque ter um processo é difícil. Você está dirigindo, lembra do processo, está tomando banho, lembra do processo. Semana que vem tem que falar com o advogado. Tem que falar com a testemunha. Vai ter aquela audiência dia tal. Você fica com aquilo na cabeça o tempo todo. Então nós temos um dever de julgar e produzir justiça que eu digo para vocês que não é fácil. E o juiz vocacionado é aquele que quando você diz no início da audiência, excelência, tem uma foto, o Fusca vermelho parado na frente do restaurante, folha 1180, já vi. Esse é um juiz que leu o processo inteiro, vocacionado, está ali para produzir justiça. Fazer uma pergunta para vocês que é bem interessante. Eu fiz essa pergunta lá em Passo Fundo e me surpreendi para 2.000 pessoas. Vamos ver aqui. Vocês preferem
que a sentença do processo de vocês, seja o que for, trabalhista, família, criminal, civil, contrato, cobrança, aluguel, qualquer coisa, seja dada pela inteligência artificial ou por um ser humano. IA, levanta a mão. Quem prefere sentença por IA? Quem prefere a sentença proferida ainda por um ser humano de verdade? Olha só. Lá a maioria foi em Passo Fundo, só uma moça levantou a mão na IA. Eu fiquei muito surpreso. Porque nós somos cheios de defeitos, vícios, erros. Somos humanos, mas as pessoas ainda querem outras pessoas, seus semelhantes, julgando os seus casos. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Eu faço 15 audiências por dia, no mínimo, unas. E aí, até o pessoal do tribunal, nossa, mas é muita audiência, não é possível. Antes que achem que eu estou usando inteligência artificial para dar a sentença, talvez eu sou um dos poucos juízes do Brasil que dá a sentença na hora. Razões finais, doutor. Prazo. Sim, tem o prazo que o senhor quiser, pode começar a falar. Não, mas eu quero prazo para fazer no escritório. Não, pode fazer já. Porque eu vou proferir a sentença já. E eu profiro a sentença olhando nos olhos das pessoas. É uma experiência muito legal, tá? Então é a inteligência artesanal sobrevivendo à inteligência artificial, não sei até quando. Né? Claro que para impulsionar questões rotineiras da vara a gente usa, mas para a sentença ainda estou resistindo. Beleza? Então é assim que vocês provam. Olha aqui, ó. Isso aqui é quase uma prova de oftalmologia, mas eu escuto isso aqui todo dia. Hoje não escutei porque hoje eu tô aqui, mas amanhã vai ter mais 15 audiências. E todo dia eu escuto isso. Eu ajudei esse sujeito e agora ele me põe no pau. É engraçado porque a Bíblia diz que o que se dá com a mão direita, a esquerda não deve ver. Mas o cara deixa para jogar na cara do outro na pior hora, bem na frente do juiz. Quando você vê ele jacarezinho, tirei cesta básica, dei casa para morar. Ué, que bom, graças a Deus. Agora, eu quero saber se você pagou FGTS, hora extra, Marco, entendeu? Então, mas tem uma categoria de ser humano que faz isso. As cancerianas. Elas não esquecem. A minha esposa é canceriana. Então eu sei como é que funciona. Né? E elas se entregam na plateia. Tem uma outra canceriana aí, tá vendo? Ó, pergunta que vale 4 milhões de reais. Eu posso descontar uma multa de trânsito do meu colaborador? Ele pegou golzinho, bola da empresa, passou no sinal vermelho, veio a foto dele lá dentro. Ele não nega. Posso descontar a multa dele? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Tomara que sim. Tomara que sim, diz ele. Em direito 1 mais 1 pode não ser 2, porque quem pôs o 1 pode não ter legitimidade, ou houve uma fraude no sinal de mais. O troço é complicado. Quem acha que não pode cobrar a multa dele? Levanta a mão. Olha os caras que já levaram invertida aqui. Ai, meu Deus do céu. A CLT, o que ela diz? Não é a minha opinião, pessoal. É a CLT. A RHB falou que não se responsabiliza pela palestra do cara. E eu não me responsabilizo pelo que eu estou falando. O que eu estou falando é que agora está na CLT. Entendeu? É como se eu estivesse lendo aqui para vocês. Está escrito lá que você é empreendedor e assume os riscos do empreendimento. E, portanto, você só pode descontar do trabalhador algum dano que ele cause por dolo. Tive a intenção de fazer. Aí você fala, mas multa de trânsito, furar o sinal vermelho, é culpa. Não tem como provar que eu vou passar o sinal vermelho. Não tem como provar isso. Então é culpa. Negligência, imprudência ou imperícia. Isso são modalidades de culpa. Negligência, imprudência e imperícia. Multa é culpa. Ok? Pois bem, culpa não dá para descontar. E aí a CLT diz, viu? Você elegeu a pessoa errada para dirigir o golzinho bola da empresa, a culpa é tua. Sim. Mas tem uma dica que salva. Como é que pode salvar isso? Como é que pode descontar isso, hein? Olha só. Você prevê no contrato de trabalho, quando o cara entra na empresa, que ele poderá ter qualquer dano causado por culpa descontado. Ok? Ah, eu não pus isso no contrato, aliás, nossa, eu até esqueci de mandar para o E-Social, já vou tomar uma multa. Aí quer que o contador faça milagre depois, entendeu? Não tem, porque agora o E-Social é com hora, com dia, tudo, não tem como fazer retroativo. Então, vou chegar amanhã e vou
fazer um aditivo no contrato. Não pode. Ué, por que não pode? Porque não pode transformar o contrato para pior. Gastar todo o meu latim da tarde seria reformatio imperius, o que é vedado pela CLT. Então eu vou colocar no regulamento da empresa. Só vai valer por decisão do TST já dada, dali para os que entrarem na empresa, dali para frente. Os que já estão não alcançam. Tá, e qual que é a outra chance então que eu tenho? Se tiver na convenção coletiva, daí pode descontar também. Por mais que a convenção coletiva só vale por no máximo 2 anos, se ela está vigente, está escrito lá, pode descontar. Eu falei a multa de trânsito porque é mais comum, mas moeu o celular. Se tiver no contrato, pode descontar. Desapareceu com o laptop da HP. Vai ter que parcelar outro aqui com o Rodolfo. Uai, com a impressora. Vai. Uai, se está no contrato, pode descontar. Se não está no contrato, não pode descontar. Ok? Muito bem, vamos para frente. Eu vou pular a jornada de trabalho devido ao adiantado da hora, tá? Mas no meu livro laranja tem tudo isso aqui, olha só o momento merchandising, né? Mas no livro laranja que ele apareceu ali tem tudo isso aí. Sistemas de compensação. Ai, meu Deus. Tá brabo o negócio aqui do horário. Se alguém aqui tiver, eu vou explicar. Senão eu vou passar. Alguém aqui tem aquele esquema de compensação para não abrir no sábado? Tem bastante, eu vou falar então. Olha só. Isso aqui é um esquema de compensação. Banco de horas, 12/36, sábado, são esquemas de compensação. Primeira dica, não tenha 2 sistemas de compensação simultâneos na sua empresa. A lei não diz se pode ou se não pode, mas os tribunais, por jurisprudência, não têm admitido que você tem, então eleja um. Tá, eu gosto do negócio do sábado, o cara trabalha lá 48 minutos a mais por dia para não abrir no sábado. Beleza? Ótimo. Só que um sábado você abriu. Porque chegou no porto de Paranaguá, a tua mercadoria, matéria-prima com carimbo de ponta cabeça, a receita segurou, vai estragar, tem que atender pedido, vamos abrir só nesse sábado, ok? E aí você liga para o teu contador. Cara, era dia de folga deles, eu chamei eles para trabalhar nesse sábado, o que eu faço? Contador pensa um pouco, vai lá para o ChatGPT e fala, ai meu Deus do céu! Vou dar uma dica para vocês aqui para defender a classe dos advogados. O ChatGPT erra muito em questões de direito, inclusive cria jurisprudências que não existem. Tá cheio de casos assim, cuidado, tá? Então vamos lá. Aí você abriu no sábado e o contador falou assim, olha, como era dia de folga deles, em vez de pagar 50% de hora extra, paga 100%. Já paga com suas folgas trabalhadas. E bota no contra-checão lá. Hora extra, 100%. Pronto, produziu prova documental que abriu no sábado. Aí você fala, sim, mas eu paguei, o que mais que você quer? Calma. Calma. É que não podia. Aí sabe o que o juiz vai interpretar? Que você mesmo inventou negócio, que se chama negócio jurídico, contrato, isso aqui, e você mesmo desvirtuou. O juiz declara a nulidade do sistema de compensação. Tá, e daí? Paguei 100% dos sábados? Eu sei. Presta atenção agora. O trabalhador está há 4 anos na empresa. E você abriu 2 sábados. E você pagou os 2 sábados em dobro. O juiz vai dizer, é nulo esse sistema de compensação. Durante os 4 anos, pague os 48 minutos a mais que o cara trabalhou por dia. Com 50% de adicional e repercussões. Valor da condenação para quem ganha 2.200, uns 400 mil reais. Como a minha esposa não está aqui hoje, eu posso dizer, o dia mais feliz da minha vida não foi o dia que eu casei. Não foi o dia que eu tive meus 2 filhos lindos e maravilhosos, que eu amo tanto. Foi o dia que eu vendi a minha empresa. Muita gente sai da palestra. Isso aqui é uma palestra para botar vocês para cima, uma palestra de otimismo, é uma palestra de de motivacional. Motivacional. Tão motivacional que o pessoal me cerca no cafezinho ali, como é que eu faço para fazer faculdade de Direito e concurso para juiz, né? Mas é verdade, me livrei da Anvisa, do Procon, do imposto, da nota fiscal, tudo, entendeu? É isso, né? Então vejam,
Aí vocês falam assim, mas aqui no Paraná tem uma súmula do Tribunal Paranaense que diz que essa violação desse sábado vai gerar a hora extra só daquela semana. O TST derrubou, diz que essa súmula é nula, tem que anular de tudo. Pô, então se o cara tem 4 anos, vai ganhar 4 anos, vai. Se ele tem 2 anos, vai ganhar 2. E aí vai. Lá em cima não tem ninguém, pode ficar empresário, não. É? Qual o nome dessa gangue que fez essa lei aí? Não sei. Ai. Na verdade, não é uma lei, são construções de decisões dos tribunais. Não tem uma lei que diga isso. Inclusive, a lei, já que você perguntou, na reforma trabalhista, para tentar minimizar isso, a gente escreveu o seguinte: a mera realização de horas extras não será suficiente para desconstituir um esquema de compensação de hora. E fica a critério do juiz analisar, foi 6 meses, um sábado que abriu, aí eu não vou derrubar todo o sistema. Eu não vou. Mas é subjetivo. Outro pode. Então, entendeu? Tá? Atestado médico. De cada 10 atestados, de cada 10 audiências que eu faço, um tem problema com o atestado médico. Atestado afastamento de 1 dia. Puseram uma bolinha atrás, virou 10 de afastamento. Eu sei que isso não acontece nas cidades de vocês, mas aqui em Curitiba, entendeu? Pingo de café bem em cima do CRM do médico. Eu sei que não acontece aqui também, entendeu? Mas esses dias eu peguei algo sensacional. Aos 51 anos da minha vida, eu pensei que eu já tinha visto muita coisa, mas eu morro e não vejo tudo. Pessoal, tem acordo? Não, não tem. Por que não tem? Por causa do atestado médico. Atestado médico? É falso atestado médico? Não. Falei, mas justa causa por causa do atestado não é frio. E qual que é o problema do atestado, então? Aí o advogado da empresa, veja o código CID, doutor. Se eu não me engano, pessoal, o código CID é Z.024. Se eu não me engano. É um negócio. Estava escrito lá. Eu falei, não é possível. Realizar consulta médica simulando doença para obtenção de atestado. E o cara levou na empresa ainda, não viu? Compliance em relação ao atestado. Atestado médico é dado sensível. Tenham regras. Ok? Analisem o atestado. Será que se o cara me apresenta muito atestado, eu posso pedir uma segunda opinião? A CLT não fala nada. Então a gente vai numa lei mais próxima, que é a lei do Servidor Público Federal. E por analogia aplica. Sim, pode. Mas é por analogia essa aplicação, porque não tem uma lei direta nem que diz que pode, nem que diz que não pode. Entenderam? Então dá para fazer. Tá? Vamos lá. Então, falta de procedimentos. Quanto custa vocês criarem um procedimento na empresa de vocês para testar? Qual o prazo que tem para entregar? Aceita testado rasurado, rasgado? Entenderam? É só fazer isso. Posso passar a palavra no final? Já ser o número 1 da pergunta, fique tranquilo, tá? Terceirização. É quase para a gente encerrar, porque o meu tempo está esgotado. Vem aí, tiquititas. Né? Já zerou o negócio aqui. Encerro já ou continuo com isso aqui? Mas para ou continua? Eita! Então, Rodolfo, posso? Mais 5 minutos? Vamos lá. Pessoal, 5 minutos. A hora da onça beber água. O Rodolfo queria que a palestra inteira fosse só sobre isso. Estamos sendo boicotados. Estamos sendo boicotados. Mas vamos lá. Terceirização. Uma vez eu fui num casamento e sentou do meu lado uma tia, daquela que você vê 2 vezes por ano, ou no aniversário ou no velório. Eu estava lá no casamento, sentou do meu lado e nem me dá bom dia, vira e fala, eu odeio essa reforma trabalhista, sabendo que eu escrevi. E eu falei, nossa tia, bom dia para a senhora também. Qual é o problema? Não, é que meu filho era CLT, agora virou PJ. Falei, olha minha tia, a senhora está completamente enganada. A reforma trabalhista, ouvi da boca do Michel Temer, ninguém me contou, que ele não queria nada na lei nova que permitisse a pejotização, contratos PJ. Porque ele não queria entrar para a história como o presidente que rasgou a CLT. Então, não tem nada disso. O que aconteceu, tia, foi que teve a lei 13.429, que também é do Temer, mas é uma lei separada, federal, que só fez uma coisinha essa lei. Vejam, como diria Milor Fernandes, que a criatividade é muito mais perigosa do que a lei. Olha só. Milor Fernandes disse isso por quê? A lei 13.429, 13.429,
pegou uma lei lá de 1974, que é o ano que eu nasci, por isso que eu sei, que é a Lei 6.019, que trata da terceirização. Ok? E a lei da terceirização nunca disse é proibido terceirizar a atividade fim. Nunca disse. Também foi uma construção dos tribunais. Só pode terceirizar a atividade meio. Só pode terceirizar a atividade meio. Só que aí, como não há na nossa economia moderna uma divisão cartográfica do que seja comércio, indústria, serviço, está tudo meio interligado, né? Então, por favor, façam terceirização da atividade fim. Essa lei nova só veio dizer isso para a lei de 74. Já que você não fala nada e disseram que não pode, eu vim aqui para dizer que pode. Você continua valendo, viu? Lei da terceirização de 74. Mas eu só estou te dizendo que daqui para frente pode terceirizar a atividade fim. Pode terceirizar, fazer qualquer coisa. Pô, comandante na companhia aérea pode ser terceirizado. Você pode terceirizar o que você quiser. Ok? Muito bem. Brasileiro é criativo demais. Começou a pejotizar. Ué, mas não é? Não, não é. São coisas diferentes, pessoal. Tá? Então, terceirizar é chamar uma empresa de terceirização que manda todo mundo com carteira assinada, treinado, para prestar serviço na tua empresa. E a lei nova disse, agora essa empresa de terceirização pode mandar alguém para trabalhar na atividade fim, ok? Mas o brasileiro, cabeça do empresário, sei como é que é, falou assim, bom, tudo que eu não faço é terceirizar. Então eu vou contratar um PJ, vou contratar um MEI, vou contratar um autônomo. Porque agora pode terceirizar a atividade fim. E começou essas ilegalidades por todo o Brasil. Deixar bem claro, terceirizar é uma coisa, pejotizar é outra coisa. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha lá, ó. Terceirização não é pejotização. E falei para minha tia, lá na minha vara, tá cheio de processo de 400, 500 mil reais, de cara que foi pejotizado, entrou na Justiça do Trabalho, porque todo mundo é amigo. Até a hora que termina o contrato. Que daí o CEP que o cara vai é direto do Fórum Trabalhista. E pasme, às vezes você fica aborrecido, fica aborrecida. Nossa, fulano me processou, gostava tanto dele, aquela coisa. Na minha vara tem processo de irmã contra irmã. Tem processo de filho contra pai. Tem processo de sobrinho contra tio. Parece vara de família. E não vara do trabalho. Então, é isso que aconteceu. Exatamente. Então, lá na minha empresa, se eu estava fazendo PJ, estava fazendo errado? Estava. Só que daí, como o Brasil não é para amadores, o Supremo Tribunal Federal, em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, decidiu que caminhoneiro autônomo, representante comercial, médico e advogado poderiam ser PJ. E para vocês entenderem agora, e poderem discutir esse tema com o seu contador, com o seu sócio, com o seu advogado, o que está em vermelho? O Supremo usou a seguinte fundamentação. Não pode ter vínculo empregatício porque a lei desses caras está escrito lá. Não haverá vínculo empregatício. E olha que essa lei aqui é de 1965 do representante comercial. E já estava escrito, não haverá vínculo empregatício. Aí você fala, mas não estou entendendo. Se essa lei era de 1965 do representante comercial, como que a Justiça do Trabalho estava condenando agora em 2020, 2018, 2010, o cara, isso aqui? Sim, porque o representante comercial ganhava 20 mil por mês. E um vendedor de carteira assinada ganhava 2.200. Como que ele pode agora pedir vínculo empregatício com um salário de 20 mil? E se deferir, vai ganhar 2 milhões? E teve um monte de processo assim? Ah, não, era representante comercial, tinha contrato assinado, só que uma vez por semana eu passava um relatório das empresas que eu visitava. Ah, então tem subordinação. É tudo fraude isso aqui. É vínculo empregatício. O Supremo veio e acabou com isso. Falou, negativo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então aqui, por força de lei, da própria lei que rege essas categorias, lei de franchising, lei do caminhoneiro, lei do representante comercial, não tem vínculo empregatício, ponto. O Supremo bateu o martelo. E essas duas categorias? E isso que você está pensando na tua cabeça? E o meu gestor? E o meu CEO? E o meu supervisor? E o meu farmacêutico? E o meu técnico lá, chefe, sênior? Pode ser PJ? Então o Supremo diz o seguinte, e agora a regra vai valer para o que você está pensando.
Se o cara, que é teu colaborador, tiver curso superior e ganhar mais do que o dobro do INSS, ou seja, 14 mil reais por mês, mais ou menos, ele pode ser PJ. Então isso aqui começou com médico, foi para advogado, foi para corretor de imóveis, foi para gerente de empresa, foi para diretor de televisão e vale tudo. E nesse momento, o Supremo mandou suspender no Brasil inteiro, nesse momento, todos os processos que discutem vínculo empregatício de qualquer pessoa. Está tudo parado, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve acontecer ainda nesse semestre, se os acontecimentos permitirem. Houve novas formas de contratação com a nova lei, tá? A pedra fundamental foi essa lei que eu mencionei para vocês. E por que que o Supremo decidiu dessa maneira, pessoal? Vejam como o pessoal deu um tiro no pé. Houve essa nova lei de terceirização, que permite terceirizar a atividade fim, ok? Só que o pessoal foi lá bater nas portas do Supremo com a DIN 5695, falou, olha, essa lei do Temer é inconstitucional, tá errada. Onde é que se viu poder terceirizar a atividade fim? Tá errado. Só que, para surpresa deles, o voto do ministro Barroso, que é um voto brilhante, começa assim. A Constituição brasileira não conhece apenas a CLT como única forma de contratação no país. Então ele abriu as portas. O que ninguém imaginava é que essa semente ia frutificar. E ia depois permitir que, se o cara tiver curso superior e ganhar mais do que o dobro do INSS, ele possa ser PJ. Entendeu? É isso que nós temos para hoje. É isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. Então você pensa, voltando, rebobinando a fita. Poxa, mas então se os caras não tivessem ingressado com aquela DIN para dizer que a lei era... não teria nada disso? Não teria nada disso. É que foram mexer no vespeiro com quem estava quieto. Entendeu? Tiro no próprio pé. Muito bem, aqui, como a gente não tem tempo para aprofundar, tem um curso online de terceirização e pejotização com 2 horas de duração que vai nos pormenores, vai nos detalhes do negócio. loja.estudoimediato.com. Clica na aba Masterclass. Pronto, tá feito o mexer? Pronto. Aí. Assédio sexual não é CLT, é crime penal. Tá no Código Penal. O que eu digo para vocês, as dicas que eu dou, tá? Não é assédio sexual as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico e ocorre uma cantada maldada, pode ser dano moral, pode ser atentado ao pudor, pode ser um monte de coisa. Mas para ser assédio sexual, atenção, tem que haver hierarquia, relação hierárquica e uma chantagem trabalhista e sexual. Tá? É isso. As empresas pecam por omissão. Cuidado com isso, tá? Preposto. Não precisa ser empregado. Antes da reforma tinha que ser empregado, a reforma piorou. Não, mas o empregado poderia ter entrado ontem na empresa. Ué, mas então o preposto não precisa ver as coisas? Não. O preposto representa a empresa. Quem tem que ver as coisas é a testemunha. Então eu não estou aqui para ensinar preposto a dar nó em pingo d'água, não estou aqui para ensinar preposto a nada disso. O que eu estou aqui é para dizer o seguinte, às vezes o cara de boa fé põe tudo a perder. Como? Eu pergunto para o preposto, entrava ou não entrava na Câmara Fria, para fins adicional de insalubridade? Aí o cara fala, não sei, não trabalhava lá na época. Acabou o processo. Porque a única obrigação do preposto é ter conhecimento dos fatos. Ele quis ser honesto. Não trabalhava lá na época, não sei. Mas não precisava ter trabalhado, ele precisa ter conhecimento dos fatos. Como? Acreditando no que o jurídico da empresa falou, acreditando no que o RH da empresa falou. Que ele não pode, não trabalhava, acabou o processo. Nem eu, nem ele, só Deus sabe a verdade. Mas o processo acabou e a empresa perdeu. Tá? Muito bem. O objetivo de um depoimento pessoal, porque todo mundo quer falar com o juiz. É uma coisa engraçada. Os advogados fazem o trabalho deles, chega no final da audiência, isso é muito comum. Ou o trabalhador ou o patrão levanta a mão, posso falar? Até meio ansioso, posso falar? Eu falei, pode, meu senhor. Eu sentado nas bandeiras atrás de mim, bandeira do Brasil, do Paraná, com aquela toga, eu falei, estou aqui para lhe ouvir. Mas primeiro pergunte para o seu advogado se o senhor deve falar. E em 101% dos casos é muito engraçado.
O advogado pega com tanta força que até machuca o braço da pessoa, fica quieto, não fala nada. É verdade, não é brincadeira, entendeu? Então, por quê? Porque o advogado sabe, você não sabe, mas o teu advogado sabe, que o objetivo de você falar com o juiz, tá? Qual é? É o juiz extrair uma confissão sua. Eu não estou aqui para ouvir a tua história de lamúria, de lamentação, de dor. Eu estou aqui para pegar incongruências, para pegar confissões. É isso que o advogado não quer que você fale. Em juízo, menos é mais. Quanto menos você fala, menos você se complica. Pronto, é assim. Acredite no seu advogado. Então não economize na hora de contratar um advogado. Porque domingo estudante de direito no churrasco da família é inferno. O cara domina o direito internacional, público, privado, direito de trabalho, direito civil, administrativo, consumidor. Cuidado. Né? Preposto despreparado. Cuidado. Esse livro eu escrevi, e agora sim a gente já está chegando realmente no final. Agora são 5 minutos. Eu primeiro faltei com a verdade com você, que não tem nenhuma penalidade, né? Mas agora são 5 minutos, que apareceu esta tela. Eu escrevi esse livro durante a pandemia. E a gente aprendeu na pandemia aqueles que, numa desigualdade social, aqueles que puderam ficar em casa e aqueles que não puderam ficar em casa, né? Então, é uma coisa muito dura. E eu escrevi esse livro durante a pandemia pensando como seria depois, com a ajuda de vários PhDs, pós-doutores, coisa e tal. E quando esse livro ficou pronto, eu sempre me emociono quando eu lembro, eu estava internado no Hospital Marcelino Champagnat com Covid. A UTI lotada, eu estava num quarto, numa enfermaria, porque não tinha quarto, e a enfermaria virou uma semi-UTI, né? E chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu realmente não aguentava mais. Estava lá no 12º, 13º dia de internação, e eu, mesmo sem ser merecedor, e por isso eu faço esse depoimento público, sincero, verdadeiro aqui, eu falei com Deus e ele me respondeu. Eu falei, olha, eu não estou aguentando mais, Senhor, e vamos resolver isso aqui agora, porque eu não estou aguentando mais. Só respirava de barriga para baixo, parecia um baiacu, que é a posição prona, né? Para não forçar os pulmões. Todos os aparelhos apitando. Eu estava jogando tênis, BPM de 156, 24 horas por dia. Aí o sujeito morre de infarto, com 46, 47 anos, né? E aí o cara, viu? Não foi Covid, foi infarto. Ué, foi por causa da Covid. Porque o coração bombeava para mandar mais oxigênio para os órgãos, né? E aí aparece uma luz e diz assim, meu filho, você não vai agora. Foi tão verdadeiro, tão real aquilo, que eu mexi em todos os aparelhos que estavam à minha volta. Eu desconfigurei todos eles para eles pararem de apitar e eu consegui dormir à noite, porque eu tinha certeza que eu não ia morrer. Depois eu saí dali e pedi para mexerem nos aparelhos, porque senão eu ia matar os outros que viessem ali, porque eu mexi em todos os aparelhos, desconfigurei tudo, para parar de apitar os alarmes, né? Mas foi algo incrível, porque eu senti uma paz no meu corpo, uma coisa completamente diferente. Depois eu falei para a médica, você me deu algum remédio? Ela falou, não, só antibiótico e o corticoide, mais nada. Mas os reportes de contatos com o divino são frequentes aqui no hospital nessa época da Covid. Então foi uma época dura, parece que a gente já esqueceu, né? Mas ainda existe Covid, por incrível que pareça, né? Não no volume, claro, então, uma imunização de rebanho, mas ainda tem, tá? Distrato, acordo para sair. Eu sei que na cidade de vocês não acontece, mas como acontecia em Curitiba, eu fui falar com os deputados lá na época da reforma. O cara trabalha o dia inteiro na tua empresa, chega às 8 horas, ele vai no RH, me manda embora. Como assim manda embora? Não, eu sacar FGTS, devolvo a multa e tal. E não podia, era crime federal isso. Agora, a lei tratou do distrato, acordo para sair. O trabalhador quer, o patrão quer, pode ir para casa, filho. Jurisdição voluntária, por que está em vermelho? Está em vermelho porque a jurisdição voluntária é um acordo para evitar uma ação trabalhista. O cara foi embora da empresa, está um bafafá que ele vai processar a empresa, andou pedindo documento, vai ficar esperando? Não. A lei agora permite que você chame o advogado do cara para conversar com o teu advogado. Eles vão lavar a roupa suja e vai sair um documento de acordo. E vocês vão protocolar diretamente no juiz. Onde é que as empresas erram? Estão levando no cartório. Não é cartório, é para o juiz. E o juiz pode ou não homologar. Se o juiz não homologar, cabe recurso.
E aí 83% do que não é homologado pelo juiz, os tribunais estão homologando. Não é uma ação comum, não tem testemunha, não tem preposto, não tem nada. É só protocolar a vara, é uma ação especial. Se o juiz assinar, acabou. O passado passou e não vai ter ação, não vai ter nada, acabou. Tá? Como a gente fala, transitou em julgado. LGPD, já andei dando umas dicas de LGPD aplicado ao direito do trabalho, tudo está nesse livro. E agora o que tem de mais impressionante, na minha opinião, premiação na folha de pagamento. Por que é impressionante isso? Porque o prêmio na folha de pagamento, tem um capítulo inteiro nesse livro aqui sobre isso, você não paga INSS sobre o valor do prêmio, nem o trabalhador. Você não paga qualquer repercussão trabalhista no prêmio, como hora extra, férias, 13º, adicionais, não. O dinheiro entra limpo e sai limpo da empresa, não tem nenhum acréscimo, só imposto de renda se ultrapassar a faixa isenta que o trabalhador vai ter que recolher na fonte já daí. Entenderam isso? Bom, enquanto eu tomo uma água, a advogada que me ajudou a escrever o capítulo desse livro, que já implementou prêmio no Brasil inteiro, vai falar em 2 minutos 5 dúvidas cruciais sobre a aplicação do prêmio. Pode soltar, por favor, a doutora Raíssa, enquanto eu tomo uma água. Vamos lá. Olá, doutor Marcos, muito obrigada pelo convite. Infelizmente não pude estar aí com vocês, mas eu vim falar sobre os principais esclarecimentos acerca da premiação, né? Nessa minha caminhada implementando premiação no Brasil todo, em pequenas, médias e grandes empresas, eu tenho me deparado com algumas principais dúvidas. E eu trouxe hoje essas dúvidas para esclarecer para vocês, porque provavelmente são as dúvidas que vocês têm também. A primeira delas é, o meu contador, meu advogado disse que eu não posso pagar premiação, porque senão isso vai integrar no contrato de trabalho do meu empregado e vai ter uma série de repercussões em contribuição previdenciária e reflexos trabalhistas. Isso é verdade? Não, não é. Veja, desde 2017, com o advento da reforma trabalhista, a premiação deixou de ter encargos trabalhistas, ou seja, não tem reflexo em 13º, férias, FGTS, e também não tem contribuição previdenciária. Então, se eu pagar R$300 de prêmio para o meu empregado, agora, isso vai ser efetivamente R$300. Não vai ter repercussão em verbas trabalhistas ou previdenciária, tá bom? A segunda dúvida é, posso pagar prêmio habitualmente? Pode pagar prêmio habitualmente. Pode ser mês a mês, semanal, trimestral, anual, não tem periodicidade. Então, vocês podem efetivamente pagar o prêmio mês a mês, que isso não vai mais incorporar no contrato de trabalho daquele seu empregado. Então, deixou de ter caráter salarial e, com a reforma trabalhista, passou a ter caráter indenizatório. Então, eu pago R$300 e isso vai custar efetivamente R$300 e não vai incorporar no contrato de trabalho do meu empregado. E a terceira dúvida é, posso pagar de forma coletiva ou individual? Pode. Então, você pode determinar uma meta individual ou coletiva para toda a equipe. Posso pagar para um setor e não pagar para os outros? Pode também. Você não necessariamente precisa pagar para toda a empresa. Você pode determinar os setores que você vai pagar premiação e fazer assim, tá? As regras da premiação, quem estipula é a empresa. Então, você pode, por exemplo, criar regras de produtividade, de taxa de desperdício de algum material, de algum insumo, enfim. Também de instrumento empresarial, né? Tem uma série de indicadores que vocês podem utilizar dentro da campanha de premiação da sua empresa, tá bom? E o importante, né? A premiação ela é uma excelente ferramenta criada pela reforma trabalhista como forma de diferencial competitivo, incentivo dos seus empregados e não só isso, uma forma, um mecanismo de alavancar a produtividade na sua empresa. Gostou? Quero implementar a premiação amanhã na minha empresa. Como que eu faço? Posso fazer? Pode, mas você precisa respeitar o regramento. Criar uma campanha de premiação, né? Para ter segurança jurídica dentro da sua empresa. Então, tem uma receitinha de bolo. Inclusive, a gente trata isso no nosso livro, O Novo Normal, que o Dr. Marcos deve ter apresentado aí para vocês. E lá tem uma receita de bolo. Mas precisa sempre de uma assessoria, vejam com o jurídico de vocês até para verificar. E, eventualmente, se vocês precisarem de mais um ou outro esclarecimento,
vocês podem me mandar, que eu fico à inteira disposição de vocês, tá? Muito obrigado e eu desejo uma excelente palestra para vocês. Olha que legal, é diferente da PLR, porque a PLR tem que ter o sindicato negociando junto. Aqui não, você cria a regra, pode ditar a regra no meio do caminho, é muito legal a questão do prêmio nos negócios. E aqui um curso sobre precedentes vinculantes do TST, aqueles 300 que eu falei para vocês. Esse aqui é um advogado de Fortaleza, especialista na área também, e ali sou eu. Puseram uma cara de brabo, que são os precedentes vinculantes do TST, tá? Aqueles obrigatórios. E agora, para a gente terminar em alto astral, um pouco do meu dia a dia. Aqui a gente estava voltando de doações para o Rio Grande do Sul, naquela chuvarada que deu. A minha esposa fez essa foto, a gente estava voltando para Curitiba, eu pilotando o RV10, que é o nosso pequeno avião, já antes de ser juiz eu já era piloto, né? Quando eu tinha empresa. E é a foto mais bonita que eu tenho, porque eu estou de costas. Muito bem. Aqui o painel do avião, o pessoal tem muita curiosidade, né? Aqui o EFIS, horizonte artificial, velocidade, altimetria, temperatura externa, para ver se não está congelando, ali o reserva, aqui os compensadores de leme, de cauda, aqui o anticolisão, que mostra outra aeronave próxima, aqui os botões de aquecimento de de-ice, antigelo, aqui para ligar o GPS, aqui o piloto automático, aqui os rádios, aqui o pouso por instrumento ILS, igual nos Boeings, né? Aqui o GPS e aqui o radar meteorológico, ok? E a prova, poxa, eu estou com o tempo super estourado, isso aqui é muito legal. Foi Santos Dumont que descobriu o avião, não foram os irmãos Wright. Os irmãos Wright deram sim, lá nos Estados Unidos, uma brilhante contribuição, mas foi Santos Dumont. Primeira razão, Santos Dumont fazia seus experimentos em praça pública em Paris. Os irmãos Wright faziam seus experimentos escondidos numa fazenda nos Estados Unidos e usavam catapulta. Catapulta até vaca voa. Segundo, Santos Dumont primeiro fez o balão, depois o balão dirigível, depois vários aviões que não deram certo. A Cartier fez o relógio lá em Paris, na Champs-Élysées, para que você possa marcar o tempo no pulso, e por causa do Santos Dumont, né? E o Santos Dumont então consegue pela primeira vez fazer o 14 bis, voar por cerca de 150 metros com dirigibilidade, pousar com segurança. Primeira vez que algo dirigível ficou mais pesado do que o ar, conseguiu voar. E depois ele fez o Demoiselle e outras aeronaves. Agora, por que foi Santos Dumont que descobriu o avião? Porque até hoje, em Toulouse, na França, onde se fabricam os famosos Airbus, ou em Seattle, onde se fabricam os Boeings, os modernos 777, 737 MAX, ou em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, onde se faz os Embraer, até hoje, em todos os aviões, inclusive nesse aqui, e também nos grandes, a relação de peso-potência descoberta por Santos Dumont continua sendo respeitada. 7 quilos para cada HP de empuxo de potência do motor. E para provar que o avião foi descoberto por Santos Dumont, vocês sabem que as rodas do avião se chamam trem de pouso. Ele era mineiro. Que meu último voo de caça no primeiro grupamento de defesa aérea lá de Anápolis, que foi acionado esses dias para proteger a capital. Bom, pelo menos quando eu estava lá, de 12 aviões, tinham 3 voando só. O resto estava tudo no pátio esperando peça, né? Então aqui eu voei Mirage 2000, quebrava a barreira do som, mas não fui militar. Fui convidado civil. O primeiro civil que foi convidado para voar caça foi Ayrton Senna, e o segundo fui eu. Tucano até Ana Maria Braga voa, tudo bem. Mas caça, por enquanto, só eu e o querido Ayrton Senna. Aí o caça 33 que a gente voava todos os dias. Aqui eu vice-campeão de tênis, por que eu ponho essa foto? Com o sorriso amarelo. Porque eu subestimei o adversário. E na final do campeonato da Federação Paranaense em Foz do Iguaçu, com 34 graus, 3 horas de jogo, primeiro set 6-1 para mim. Falei, ganhei o jogo, ganhei o torneio do ano inteiro. O cara é enorme, o cara tá com uma roupa preta, solta 34 graus, ele não vai aguentar. Ele jogava raquete. Segundo set, eu mudei a estratégia. Pensem nisso nos negócios, na vida de vocês. Eu comecei só a passar a bolinha para o cara errar. Só que o cara não estava errando. 5-5, daí vai a 2, 6-5, 7-5 para o cara. Vai para o tie-breakão, 10 pontos corrida, igual pênalti. 10-8 para o cara. Acabou. Nunca, jamais subestime o seu adversário. Depois que eu fui curado na UTI do Hospital Marcelo Champagnat, eu queria ser voluntário, de alguma maneira ajudar. E aí eu procurei a prefeitura e me mandaram logo pro Marcelino Champagnat.
E puseram eu para trabalhar sem saber da história, justamente no 7º andar, que é onde eu fiquei internado. E toda segunda-feira à noite vocês me encontram na UTI 2 e 3, a noite toda, trabalhando na UTI do hospital. Isso já há 3 anos e meio. Convido vocês a fazer o mesmo na cidade de vocês. Ah, não tenho tempo. E eu tenho. Eu ainda tenho filho pequeno, cara, de 2 anos e 8 meses. Então, assim, se não pode ser voluntário, doa sangue pelo menos uma vez por ano, que vai ser muito valioso, tá? E depois de velho, eu construí um aeroporto sem fins lucrativos já há 14 anos atrás, que é onde para lá o nosso avião, com água, luz, internet, a 500 a mensalidade por mês. Tá? Os caras se divorciam e vão morar lá. É absurdo. Mas eu fundei uma banda, que era o meu sonho. Acho que talvez o último, mas estou feliz, estou pronto. A banda 10 mil pés, a maioria piloto de avião. E a gente vai terminar em alto astral, abrindo com os metais da 10 mil pés. J Quest, solta lá! Com sonzeira agora, vamos ver esse negócio aí. Cadê o som? Olha aí, ó. A gente toca em casamento, festa de 15 anos, festa de divórcio, tudo isso aí. Olha lá. Vê se o som presta, galera. A gente ensaia da meia-noite às 2 da manhã. Eu tô na batera, olha lá. 10 músicos e um bailarino. Tá bom, tempo esgotado, tá bom. Aracide Almeida, Canto Vale. E agora, essa música que é para vocês hoje à noite, junto com a família ou amanhã, quando vocês voltarem para casa, na sala, na cozinha, botarem essa música junto com a tradução. É uma das músicas mais lindas que eu já vi, eu adoro tocar ela, e ela foi a composição dela foi por um francês desconhecido, e ela foi gravada pela inesquecível voz de Frank Sinatra e também de Elvis Presley nos momentos de depressão. My Way. Vamos ouvir. A gente já tinha terminado o show pedindo pra gente tocar. Ó o vozeirão do cara, ó. Piloto da Azul, de A320, Josimar. Olha o contratempo da batera. Jones na guitarra, Márcio nos teclados. Eu escrevi o meu caminho, a tradução dessa música, linda. Pessoal, agradecendo a RHB, a cada um de vocês. Espero que vocês tenham captado alguma coisa que possa auxiliar nos negócios, na vida, na prosperidade de vocês, já a partir de amanhã, na vida de vocês, na empresa de vocês. Eu quero me despedir e dizer que valorizei muito o tempo que vocês me concederam e Shakespeare diria assim: o tempo é muito longo para aqueles que esperam, muito rápido para aqueles que têm medo e muito breve para aqueles que sonham. Mas para aqueles que amam, o tempo é eterno. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a República Federativa do Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde.